Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando aqui mais um Pode Confeitar, gente. E na presença ilustre dos meus queridos, vou chamar de noivinhos, tá? Dos meus noivos, tem gente que fala que não gosta de chamar noivinhos. Dos meus noivos, Carol e Pedro Alba. Por que meus noivinhos, gente? Porque nós fizemos a mesa de doces linda do casamento deles, então tenho um carinho muito grande por vocês. E acompanho um pouquinho da história de vocês, a trajetória, eles são influenciadores. Trabalham muito na área de relacionamento, casamento, são cristãos, então trazem muito essa pegada, né, de Deus na nossa vida, o que eu já me conecto, né, com esse propósito também. Então, nada mais, nada menos do que eles aqui para trazer vários insights aqui para nós e contar um pouquinho da experiência deles como noivos também, né? Como clientes, inclusive, desse segmento, né? Porque a gente faz doce e a gente sempre procura entregar o melhor para vocês e vocês já têm, como clientes, já têm aquela visão do que vocês esperam ou não, né? O pessoal diz, gente, eu não sei nem por onde começar. E a gente cabe dar esse direcionamento, né? Sim. Então, sejam muito bem-vindos ao Pode Obrigado. Confeitar. A gente está aqui para ouvir vocês. Então, vamos começar já falando um pouquinho de vocês, esse início, a trajetória empreendedora de vocês, nas redes sociais, relacionamento, enfim, fiquem à vontade, gente, queremos te ouvir. Tá bom, obrigado, Ju, é um prazer meu e da Carol aqui estar com você. Sim. E sim, como você disse, você fez os doces do nosso casamento que estavam maravilhosos, né? Ontem, na festa de casamento, tinha um que tinha um formato parecido de um de abacaxi que você fez pro nosso, que virou o nosso preferido. A gente foi comer e não era, daí a gente, não era igual o da Ju. Então, obrigado pelo convite, obrigado por ter estado conosco nesse sonho, né? Quando a gente estava se conhecendo, uma coisa que a Carol sempre quis era ter uma festa de casamento, né? Confesso que pra mim não era algo que eu sonhava tanto, assim, porque acho que homem é mais tranquilo nessa parte, mas ela falou, meu sonho. Aí eu falei, então vamos junto nessa, se é seu sonho, é meu sonho também. E obrigado por ter feito parte desse dia especial na nossa vida. Foi tudo meu. Foi Foi maravilhoso, muito especial, né? Só teve elogios. A gente tava conversando com a nossa família depois do casamento, eles falaram, meu Deus, que doces eram aqueles. E aí a gente já indicou você pra todo mundo. Qualquer um que vai casar, a gente fala, vai com a Ju, que não tem erro. Que legal. Que vai ser muito bom. Eu acho que isso faz toda a diferença no nosso trabalho, né? Pra quem faz doces e trabalha com o sonho também das pessoas. Acho que esse retorno, esse feedback. Ontem a gente recebeu um textão, né? De um casal. E eu mostrei, mandei pras meninas e tudo. Falei, e foi corrido o final de semana. A gente trabalhou assim, né? Altas horas, tal. Tinha bastante eventos. Mas depois que vem esse reconhecimento, né? Essa mensagem, a cartinha que vocês fizeram também, né? Então eu falei, cara, faz tudo valer a pena, né? Eu tô no caminho certo. Foi esse um dos motivos que me fez deixar a carreira, né, pública, uma garantia, querendo ou não, né, de estabilidade para poder empreender. Né, você construir, né, sonhos, participar, né, da vida das pessoas e ter esse reconhecimento que às vezes no dia a dia ali de um CLT às vezes não tem tanto, né? A gente pode construir uma carreira, mas como empreendedor acho que vai muito além, assim, sabe? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, que inclusive é o que é a falha de muitos profissionais, né? Você lidar também com os sonhos das pessoas darem essa importância, pra saber que você tá lidando com um casamento, que talvez seja o dia mais especial da vida da pessoa. Sim. Então esse tratamento faz toda a diferença no nosso sonho, né? Fez com a gente, porque a gente viu que você realmente estava se importando com o nosso sonho, não só prestando um serviço. E teve até outros profissionais que a gente acabou não fechando porque a gente viu que era só negócio ali, né? Que não tinha aquela importância de, tipo, eu preciso entregar um bom serviço porque é o sonho daquela pessoa. Se eu ganhar meu dinheiro, é isso e tanto faz, né? Sim. E foi algo que a gente viu um diferencial enorme com você, que você se importou, você tava lá com a gente, né? Eu acredito que você... Até o final. Até o final, no dia do casamento, inclusive. Exatamente. Porque eu não sei muito bem como você trabalha, mas tem alguns profissionais que mandam um funcionário para estar lá atendendo no dia, você fez questão de estar com a gente, foi muito especial e tudo perfeito. E aí você acabou indo embora junto com a gente, sim, né? Exatamente. Não fui só lá. fazer a montagem, né? Fiquei como copeira, né? No evento de vocês. Foi o único casamento que eu fiquei de copeira. Olha só! Que honra! É verdade. E como a excelência faz a diferença, né? Tem uma pizzaria do lado da nossa casa que... há alguns anos atrás, né, eu morei na casa que a gente mora hoje e até então a pizza era boa lá, né, e quando a gente agora voltou para essa casa, fui pedir a pizza lá, né, e não gostei muito da primeira vez, eu dei uma segunda chance e não gostei também. E é a única pizzaria perto ali das casas, né, então poderia ter muito fluxo ali de saída, de pedidos, e
a gente tá, acho que uns 3 anos quase na nossa casa ali, e a gente pediu 2 vezes no começo, depois nunca mais pediu. Aí eu passei na frente esses dias, a pizza não era muito boa, né? Usavam ingredientes não muito bons, então não tinha essa excelência. E passei esses dias lá na frente e a pizzaria fechou, né? E antigamente era uma pizzaria boa, provavelmente foi vendida, né? E veja só como a excelência, ela tem a recorrência, né? Porque não adianta só você ganhar uma vez, você entregar um produto mais ou menos, pegou o dinheiro do cliente e já era. A gente poderia pedir sempre, só que a gente sempre pede uma pizza perto da casa do pai da Carol, que é super longe da nossa casa, né? Se for parar pra pensar assim, poderia estar pedindo do lado da minha casa. Mas a gente faz questão de pedir lá porque tem excelência. A pizza ela é um pouquinho mais cara, mas eu sei que se eu pedir, se eu tiver com algum convidado, com algum amigo, eu vou pedir a pizza e ele não vai me olhar com uma cara estranha, nossa, que pizza ruim. Então, a excelência, ela faz a diferença. Talvez, pelo preço você ganhe no começo, mas no futuro você tem o marketing de boca a boca, recomendação, recorrência. Então, faz toda a diferença. Essa frase, cliente, né? Essa frase que você falou, eu achei bem legal. A excelência traz a recorrência. Né? Porque a pessoa vai comprar, se ela não comprar, ela vai indicar. Isso também é recorrência. Sim. E às vezes tem casais ali que tem filhos e a gente faz os bolinhos de aniversário. Tem casal que todo ano quer lembrar os doces do casamento, aí a gente faz a caixinha, né? Com aqueles doces do casamento, com bolinho e tudo mais, e é uma recorrência. Né, que acaba já é uma ideia pra gente pedir pra Ju fazer. Exatamente. Porque a gente tá com saudade dos doces do casamento. Né? Bolo, doce. Então é bem legal. Como que foi pra vocês o planejamento do casamento, né? Sonhar esse sonho juntos? Conta um pouquinho da história de vocês pra gente. A gente ficou noivo por um curto período de tempo, né? A gente tem um testemunho de casamento muito legal. Mas como Deus ele deu uma incentivada ali pra gente casar, nós ficamos só 2 meses noivos. Então, não deu de primeiro momento fazer a festa, né? Que ela sempre quis a festa. Então, o que a gente conversou? Primeiro a gente vai fazer algo mais minimalista ali no cartório, depois com a nossa família em algum lugar pra gente poder comer alguma coisa boa. E mais pra frente a gente se organiza, né? Então a gente fez, só que isso é um problema, né? Que muitos casais falam, depois a gente faz a festa e nunca mais faz. Então tem que ser algo certo, os dois intencional. Depois a gente fez ali o casamento e depois de 1 ano e 6 meses certinho, a gente ia pegar em 1 ano, só que daí ia pegar numa época muito fria, daí já vamos jogar mais 6 meses pra pegar calor. E aí depois de 1 ano e 6 meses a gente se organizou tudo certinho, fez a festa, mas é algo que precisa de tempo, né? Exatamente, tempo e dedicação, né? Intencionalidade também nessa parte de escolher os fornecedores que trabalham com excelência, que lidam com você, sonhando junto com você para esse dia tão importante. E a escolha dos fornecedores, assim, foi muito especial, assim, para nós. A gente sentou com cada um, conversou, alinhou os propósitos, os princípios. E para nós foi a realização de um sonho. Tava tudo maravilhoso, tudo lindo. E eu não vejo a hora de fazer bodas agora, eu falei pro Pedro. Ela ontem no carro, né, porque como a nossa amiga casou, a gente tava falando do próximo vestido de noiva. Eu falei, que história é essa? Como assim? Não tava no contrato que tinha um outro vestido. Bodas de quantos anos vai fazer? Eu quero fazer de 10. A gente tá indo pro 3º ano de casado esse ano. Uau. Então, já tá chegando. Falta 7 anos. Passa rápido. Esse ano eu tô indo pra 15. Então, passa super rápido. Quando você vê, já tá... Parece que foi ontem que a gente se conheceu, né, meu amor? Sim. E hoje já fazem quase... Tá indo pra 7 anos juntos. Então, passa muito vocês rápido, são super novinhos, né? Super, 7 anos juntos, como é que foi isso? Como é que Deus incentivou vocês a casarem, né? Como que é essa participação, né, dele na vida de vocês? Conta um pouquinho da história de vocês. Bom, a nossa história, ela começou, na verdade, porque a gente estava buscando a Deus individualmente. A gente estava ali no momento de guardar o coração, momento de espera, nós somos cristãos, então a gente valoriza muito esse propósito alinhado com o propósito da palavra, né, da Bíblia. E eu tava na minha célula, as nossas irmãs eram amigas, o Pedro tem uma irmã de 17 anos, eu tenho uma de 18, então elas eram bem amigas, e elas nos apresentaram, né? Isso. Então eu tava na minha célula ali, sentadinha, e a irmã dele me mandou uma mensagem. E aí, posso levar meu irmão pra conhecer sua célula? Ele também quer abrir uma célula, quer buscar um conhecimento. Eu falei, é claro, pode já levar. Estava com segundas intenções, essa pessoa. Na verdade, minha irmã chegou um dia pra mim e falou, achei sua futura namorada. Ela me mostrou uma foto que eu não gostei muito dela. Aí eu falei, para, nada a ver. Só que eu tava querendo abrir uma célula. Não tinha nenhum vínculo com uma igreja, eu queria só reunir os meus amigos, porque na época de colégio, os meus amigos, eles eram muito cristãos e eu tava me achando ainda, né? Porque eu vim de uma igreja que não deu muita instrução, e aí eu comecei a buscar sozinho.
E quando eu saí do colégio, eu comecei a me firmar muito com Deus e os meus amigos começaram a se distanciar. Aí eu falei, nossa, eu poderia fazer um movimento, uma célula pra gente se reunir com os amigos e voltar a falar de Deus, poder compartilhar algumas coisas. E nisso eu tava estudando, nessa época já tava melhor com Deus, já tava bem. E aí eu falei, tá, mas a minha igreja, que eu participava naquela época, não tinha essa questão de células. Então eu não entendia muito como funcionava. Eu falei, preciso visitar algumas células. E aí tinha a Carol, né, que tinha a célula dela. E aí minha irmã, quer conhecer uma célula? Eu conheço uma, eu posso te apresentar lá. Eu falei, vamos lá então, né? E aí cheguei na célula para adquirir conhecimento e adquiri uma namorada. Uma esposa. Uma esposa hoje. já. E, enfim, daí a gente ficou um tempo lá, acredito que eu devo ter ficado uns 3 meses frequentando a sala dela, comecei a ajudar no louvor ali, com violão. Até que um dia eu cheguei e falei, a gente poderia, porque ela fazia a célula dela numa sala da igreja ali. Então, não tinha aquele negócio de você estar na casa de alguém, ter aquele momento de mesa. Aí eu falei, olha, eu quero abrir a minha, a gente poderia se juntar. A gente faz na casa dos meus pais na época, né? Porque a gente estava se conhecendo ainda. E aí eu chamo os amigos, você chama as pessoas que já estão vindo na sua, e assim começou, né? Eu lembro que a primeira célula teve mais ou menos umas 17 pessoas. E a gente nunca fez por números, né? A gente sempre fez para ter um momento com os amigos. Só que algumas pessoas, elas começaram a... posso chamar um amigo? Posso chamar um primo? Posso chamar o meu irmão? A gente, claro, sim, pode chamar. E aí começou a crescer. Até o momento que a gente fez na sala... A gente fazia na sala do meu pai, né? E não tinha lugar para as pessoas sentar, elas começaram a sentar no chão, atrás do sofá, e ficavam em pé. Já, então, né? E aí a gente fez o seguinte, vamos para a garagem do meu pai. Meu pai tinha uma garagem bem ampla. E aí a gente limpou, lembro, né? Uma semana antes a gente limpando, porque esfregamos o chão. Jogamos produtos para ficar bem cheiroso, assim, a calçada, né? E aí, toda segunda-feira, iam 100 jovens lá nos cultos. 100 jovens? Exatamente. Uau. Não tinha nenhum vínculo com uma igreja, era só jovens se reunindo para falar de Deus. De igrejas diferentes, assim. Sim, de igrejas diferentes. Mas tinha uma verdade, uma pureza naquilo ali, sabe? A gente não, como eu falei, a gente não estava fazendo por número, a gente estava fazendo para realmente propagar o evangelho. Só que daí veio a pandemia, né? E aí na pandemia a gente acabou fechando. E detalhe, quando tava crescendo a célula, a gente não tava nem namorando ainda, né? A gente tava só orando um com o outro, né? Então, olha só, tipo, como Deus ele junta propósitos. Eu tinha essa intenção, a Carol já compartilhava da mesma intenção, e aí a gente se encontrou buscando a Deus. Porque o que acontece é que muitas pessoas, hoje eu vou na igreja para tentar arrumar uma namorada, algo assim. Mas, na verdade, quando você tá buscando Deus e tá completo nele, e você tem outra pessoa que também tá buscando, quando vocês chegam, se juntam, ninguém tá completando um ao outro, vocês estão transbordando juntos, né? E aí, tipo, a gente liderando a célula ali, ainda sem namorar, depois de algum tempo, né, eu fiz o pedido de namoro pra você, daí foi até engraçado que a gente chegou na sala e todo mundo, finalmente! E aí a gente ficou, tipo, 7 meses se conhecendo e orando antes de assumir o relacionamento. Acredito que se fosse hoje, né, eu voltaria e teria feito o pedido bem antes, né, só que, né, como jovem e ainda tá amadurecendo, mas daí veio a pandemia, né, a gente se obrigou a fechar e nesse meio tempo a gente noivou, a gente casou, então hoje a gente continua com a célula, só que é algo um pouco mais intimista, né, restrito. Porque até teve uma vez que na célula um amigo falou, posso chamar o meu irmão? Eu falei, claro. Daí o irmão veio de Uber, ele evangelizou o Uber e entrou lá na casa do meu pai, né? E não tem problema nenhum, o evangelho é para todos. Só que aí começou a colocar um pouco a segurança da casa do meu pai em risco, tanto que algumas coisas começaram a sumir de lá, né? Por isso que é importante você ter um espaço para fazer alguma coisa assim. E aí, quando a gente casou e foi para nossa casa, a gente falou, vamos voltar a fazer, só que vamos, né, tentar ser alguma coisa mais controlada porque é a nossa casa. Porque daí não é uma igreja, né? Porque a igreja vai aberta a todos, né? Digamos assim. Então, mas agora quem sabe no futuro a gente não tem um espaço para abrir para todo mundo de novo. Sim. Porque o que queima no nosso coração é justamente isso, é propagar a palavra e um coração de jovens que adoram verdadeiramente, sabe? Que não precisam só estar ali no culto, por exemplo, para adorar. Que eles leem a Bíblia, que eles buscam a Deus, fazem devocional e tem essa verdadeira adoração como
como um estilo de vida, porque eu acho que a adoração, ela significa isso, né? Um estilo de vida e não só um culto, uma conferência, um retiro, que é o que muitas pessoas têm feito hoje. Então, trazer Jesus para 24 horas do seu dia é onde mostra se o seu coração está sendo de verdade, uma adoração sincera, assim como fala na palavra, ou então só de momentos, isso. Isso. E o que você estava falando, né, de ter 24 horas do seu dia, não significa que você está orando 24 horas do seu dia, louvando, mas sim, tipo, trazer Cristo para todos os momentos da sua vida, do seu dia ali. O que será que Jesus faria nessa atuação, né, nessa ação aqui? Será que Jesus faria isso? Não faria? Você tem uma mentalidade onde você está sempre servindo ao reino, né? A gente fala, nós somos CLT de Deus, por mais que a gente tenha ali o nosso... nós somos autônomos, a gente fala, mas em todas as áreas de nossas vidas nós somos CLT de Deus. Então, nós trabalhamos, quando a gente está arrumando nossa casa, nós estamos arrumando a casa de Deus. Quando a gente está trabalhando mesmo, nós estamos trabalhando para Deus. Quando a gente está na igreja, nós estamos trabalhando para Deus também. A gente trabalha em tempo integral para Deus. Isso. Hoje vocês frequentam uma igreja. Sim. Legal. E pode falar o nome? Agora a gente tá em processo de transição, então isso. a gente prefere não falar, mas no futuro sim. Beleza. Com relação até essa questão que vocês trouxeram do reino, né, que nós estamos propagando, somos CLT de Deus, então é isso que eu sempre falo, assim, e vem muitos cristãos, né, lá, a gente fecha contrato com muitos casais cristãos, e muitas, não que, né, mas assim, a minha oração, que eu sempre falo ali pro pessoal, é que Deus envie as pessoas certas, né, tanto clientes quanto fornecedores, porque a ideia é que o reino de Deus seja propagado. Às vezes a pessoa nem sabe que eu sou cristã efetivamente ali, eu não falo, né, na degustação, falar, né, evangelizar. Mas assim, até poderia, mas enfim. É um momento ali que eu trago aquela mensagem da família, né? Eu sempre falo, poxa, né, vai ser um prazer poder estar com vocês, né? É uma nova família que está sendo formada. E o doce, eu falo que é uma desculpa, né, para fazer algo, por mais que não seja escancarado ali, mas para servir, né, uma família, para colocar os princípios ali de Deus. Então, que o nosso trabalho também reflita isso, né, que no doce a pessoa sinta isso. Muita gente já falou, nossa, eu entrei aqui na tua loja, que gostoso, que ambiente gostoso, que paz que eu sinto aqui. Falei, tem um motivo, tem um temperinho do Espírito Santo. Sabe que Exatamente. isso é ser cristão. A Bíblia fala pra gente fazer tudo como se fosse pra Deus. Então aí vem de acordo com o que a gente estava falando com excelência. Como que você vai ser um cristão se você não faz as coisas com excelência? Parece que não faz sentido, né? Então a gente consegue mostrar o cristianismo no trabalho, né? Às vezes umas pessoas perguntam, nossa, como que eu vou propagar Deus, se comportar como um cristão? A excelência é uma resposta para isso. E eu acho também que muitas vezes as pessoas que não conhecem a Jesus e não estão querendo conhecer, elas se fecham para ouvir uma palavra, mas elas se constrangem com uma atitude de amor. Então, se a gente mostra essa atitude de excelência, de dedicação, de amor ao próximo, no nosso dia a dia, as pessoas que não muitas vezes querem ouvir um pregador pregando ou então ir num culto, elas são constrangidas por esse ato e elas param e pensam, o que será que essa pessoa tem de diferente? Eu quero ter isso também, entendeu? Então, as nossas ações, elas falam muito mais alto do que muitas vezes uma pregação, um culto, uma palavra que a pessoa não está disponível para ouvir. Isso vai pro lado contrário também, né? Porque a gente falou do lado positivo. Mas se nós, como cristãos, se comportamos de uma maneira errada, existe uma frase que fala, as pessoas não têm... deixa eu ver, me ajuda a reformular essa frase. Algumas pessoas não estão querendo conhecer a Cristo por conta dos cristãos, entende? Então, você como cristão faz uma atitude errada, talvez aquilo esteja afastando alguém da igreja. Como que alguém da igreja está fazendo isso? Então, porque já tem uma responsabilidade maior. Se a pessoa é cristã, ela declaradamente, né, vou na igreja e tudo mais, fala, mas a pessoa não vai na igreja, não tá ouvindo o pastor, ela tá fazendo isso, né? Tem esse comentário, né, que acontece. Então, a gente precisa, de fato... Eu hoje não frequento uma denominação, né? Um nome lá de igreja tal específico. Mas eu tenho muito forte isso dentro de mim que eu quero manifestar, né, o reino de Deus através das minhas atitudes. Eu não sou perfeita, né? E às vezes as pessoas buscam uma perfeição que não vai acontecer, meu Deus, e daí se martiriza e se afasta de Deus porque teve um deslize, digamos. Eu já fui muito assim, né, na adolescência, hoje eu tenho uma maturidade muito maior, assim, então até trazendo isso, né, pra quem tá nos ouvindo, então assim, aconteceu uma situação, puxa, fiz uma coisa errada, exemplo. E aí, ai, Deus, poxa, sacanagem, fiz isso, aquilo, mas aí a pessoa, em vez dela
entender o amor de Deus, né? Que ele tá te Sim. perdoando e tudo mais, se afasta da igreja, se afasta das pessoas e aí continua fazendo coisa errada, digamos assim, né? Então tem muito isso que precisa desmistificar, né, gente? Vocês que trazem bem essa... Sim, exatamente. E a gente estava falando de você se comportar bem, não significa que você não vai cometer erros. Na verdade, Exato. nós somos seres humanos, nós cometemos erros, mas como nós agimos perante esses erros é o que vai fazer a diferença. Uhum. Por exemplo, errei com uma pessoa. Ah, sou orgulhoso, não vou pedir desculpas. É nesse momento que o Espírito Santo manifesta em você. Né? Vai incomodar, né? Exatamente. E aí você se E uma comporta coisa que eu e o diferente. Pedro, a gente sempre fala para todos os nossos amigos, família, é que a única certeza que a gente tem é que um dia a gente pode te decepcionar. Não porque a gente quer, mas porque nós somos seres humanos. Sim. E é talvez uma expectativa que vocês criaram de nós, a gente acabe não cumprindo porque a gente simplesmente não sabe disso. Uhum. Então, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Até Paulo falava, né, se eu não me engano, que nós somos os piores, que ele se considera os piores... O pior Meu Deus. cristão. Que ele se considera o pior dos pecadores. Então, quem somos nós para nos acharmos superiores aos outros? Uhum, Eu exato. acho que, muitas vezes, os cristãos mesmos, os que se dizem crentes, na verdade, Uhum. né? Não os cristãos. Porque cristão, na origem da palavra, significa um exemplo de Cristo, um mini Cristo. Uhum. E crentes até o diabo né? Uhum. Então, os crentes, muitas vezes, eles mesmos acabam descredibilizando a igreja. Falando que são crentes e agindo de uma maneira errada ou não condizentes com a palavra. Então, eles negociam muito fácil os valores e os princípios deles. O que eu acho que, muitas vezes, não atrai as pessoas que precisam de Jesus e elas, na verdade, são impactadas por essas coisas, né? E falam, nossa, será que Jesus é assim? Será que, tipo, ele não tem uma transformação na vida das pessoas? E é por isso que a gente tem que repensar como é que a gente tá agindo, né? É uma situação, assim, que eu às vezes presenciei já, muitas pessoas já passaram lá na loja, já trabalharam comigo, né? E, assim, às vezes tá ouvindo aquela musicona lá e tal, e aí eu coloco um louvor, por exemplo. Daí todo mundo começa a cantar o louvor. Incrível. E aí eu falei, nossa, hoje em dia todo mundo... Mas assim, eu até trazendo pra uma situação não tão legal, assim, porque eu falei, hoje em dia todo mundo é cristão, todo mundo canta um louvor, entende? Mas e a vida, às vezes, daquela pessoa não tá condizendo com aquele louvor que ela tá cantando, enfim. Né? Novamente, eu também não sou perfeita, né? Mas, assim, eu acho que é importante ter essa questão do relacionamento constante com Deus no dia a dia. Isso foi uma chave muito importante, porque hoje o Brasil é o segundo maior país com cristãos do mundo. Então a gente olha esses dados e fala, nossa, que legal, né? A gente perde só para os Estados Unidos. Aí, se a gente for buscar algumas pesquisas, nós vemos que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E ele é o 7º em depressão no mundo. E os Estados Unidos, que é o primeiro país com cristãos, é o que lidera a depressão. Uau. Poxa, Como será não que... tá fazendo sentido esses números? Será que Filipenses 4:6, que fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, não está sendo pregado? Ou João 16:33, que fala que nós temos que ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo, também não está sendo pregado? A realidade é que sim, tem igrejas muito boas que têm pregado o evangelho, tem pastores que têm se colocado à disposição, mas a realidade é exatamente aquilo que a Carol falou. Existe uma diferença em você ser um cristão e você simplesmente acreditar em Deus, porque até o diabo acredita em Deus, mas você se comportar como um cristão é que vai fazer a diferença. Então, Filipenses 4:6 fala que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em orações e súplicas, e a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Então mostra que para que a gente não ande ansioso, é necessário que a gente busque a Deus. E aí sim a paz consegue governar o nosso coração. Aquela paz que as pessoas falam, mas como que você está conseguindo ficar tranquilo numa situação como essa? Não sei explicar. Mas para isso é necessário o relacionamento que tem a ver com o que você falou. A gente só consegue acessar essa paz, a gente só consegue manifestar o Espírito Santo se a gente alimenta o nosso espírito, porque essa é a realidade, nós temos ali 2 leões brigando, né? Nossa carne e o nosso espírito. E a carne, ela tá com a gente até Jesus voltar, até a gente receber um novo corpo, uma nova natureza, aí sim, mas enquanto ele não volta, a gente tá aqui com a carne. Então a gente tá sujeito a falhas, a erros, mas também, quando Jesus subiu, ele deixou para os discípulos o Espírito Santo. Então todos aqueles agora que creem em Jesus, têm o Espírito dentro dele. E essa é a vontade da gente, aquilo que você falou, nossa, parece que tem alguma coisa me incomodando. Isso é o Espírito Santo falando com você. E a realidade é que você vai conseguir ser direcionado pelo teu Espírito se você alimentar ele, né? A gente falou ali dos leões. Qual será que vai dominar a sua vida? Aquele que você alimentar mais. Então, se você buscar ter um relacionamento com Deus, investir ali na leitura da Bíblia,
de um tempo de oração, isso fortalece o seu espírito. Faz com que ele se sobreponha pela carne e você consiga ser uma pessoa melhor, uma pessoa que Jesus quer que você seja. Só que é claro, como tem a carne ainda, nós estamos sujeitos a falhas. Porém, ele pagou todos os pecados naquela cruz, então agora não precisa ter mais a culpa, mas sim o arrependimento. Seria basicamente você olhar para um erro e falar, entendi, desculpa Deus, agora eu vou tentar me tornar uma pessoa melhor. Não é o fim do mundo, né? Isso. E tá tudo certo. E assim, e muitas vezes a gente, né, que empreende, né, eu vejo assim, a minha cabeça ela não para, né, como empreendedor, imagino que é de vocês também. E de quem tá nos ouvindo também, né? Confeiteiros, para que lado que eu vou, né? A confeitaria tem tantas vertentes, tantas áreas, e eu acho que o fato de a gente buscar esse direcionamento em Deus também traz essa clareza, né? Mas como que a pessoa que tá em casa pode, às vezes ela não tem esse hábito, né? Como que eu vou buscar em Deus essa clareza de qual decisão tomar, se esse caminho é o caminho certo, é uma paz no meu coração? O que vai me direcionar para isso, assim? A Bíblia fala que a paz do Senhor, ela é o árbitro do nosso coração. Então, com certeza, a paz, ela é, sim, um grande direcionador das nossas ações. E uma das perguntas que eu mais recebo, assim, das minhas meninas lá no Instagram é, Carol, como é que eu faço para entender, para discernir a voz do Espírito Santo na minha vida? Porque muitas vezes eu leio a Bíblia, eu oro, só que não é com constância, então eu não tenho esse relacionamento de intimidade com o Senhor, mas eu quero reconhecer a voz dele. E eu dou o seguinte exemplo. Quando a gente tá, vamos supor que a gente tá lá no centro da cidade aqui de Curitiba. Se a gente ouvir a nossa mãe chamando a gente pelo nome lá no centro da cidade, que tá cheio de barulho, cheio de distrações, né? A gente vai reconhecer a voz da nossa mãe. Porque a gente tem intimidade e relacionamento com ela. E com o Senhor é a mesma coisa. A gente discerne a voz dele para as nossas vidas, a gente sabe o direcionamento dele a partir do momento que a gente desenvolve intimidade e relacionamento com ele, a partir da leitura da palavra constante, da oração, do jejum, que é exatamente isso que o Pedro falou, de você fortalecer o seu espírito e enfraquecer a sua carne. Uma coisa que num namoro, por exemplo, é essencial de vocês fazerem juntos. Esse final de semana a gente foi num workshop, né, de casais, assim, e a gente mostrou a importância de um namoro santo, um namoro em santidade, que foi o que a gente trouxe para o nosso relacionamento. Desde o início a gente chegou, conversou, que a gente não queria ter relação sexual antes do casamento, porque a gente entendia que um presente do Senhor pro casamento era a parte da sexualidade ali entre o casal, né? Dessa intimidade entre o casal. Então, nós optamos por ter um namoro santo e como o nosso jejum, a nossa devoção, a nossa leitura da palavra, ela fortaleceu o nosso espírito e enfraqueceu a nossa carne, fazendo com que a gente fosse capacitado pela graça de Deus, que um dos significados maiores para ela no Novo Testamento é força capacitadora, o significado da graça, e isso só nos mostra como o Espírito Santo, ele quer que a gente melhore, ele quer que a gente se arrependa, ele quer gerar uma transformação realmente nas nossas vidas. E através dessa força capacitadora, que é a graça de Deus dentro de nós, a gente consegue manifestar coisas boas. Não por nós, mas pelo Espírito. Uau. Gente, como que foi? Vocês, né, tiveram esse relacionamento, se conheceram lá na célula, tudo. Mas nesse momento, vocês já estavam nas redes sociais? Como que foi esse pontapé inicial para vocês estarem nas redes sociais? E o forte de vocês é essa mensagem, né? Sim. A Carol, ela sempre começou desde pequena gravando vídeo. Eu sempre fui blogueirinha. Sempre foi. Ela só parou com o YouTube quando ela era mais nova, na época de colégio, porque os amigos faziam bullying com ela. E quando eu conheci ela, ela sempre postou. Então não foi uma coisa de agora, assim. Só que eu sempre fui muito reservado. Eu não postava. Eu era aquele cara que postava uma foto por ano no aniversário, sabe? E veja, eu falei antes, né, como Deus ele une propósitos. Eu tenho um testemunho, né, que Deus ele fez algo sobrenatural na minha vida. E aquilo podia ser usado para impactar outras pessoas, né? Para ver como realmente Deus existe, como Ele faz milagres, que não importa onde você esteja, o que você esteja passando, Deus Ele está contigo. E esse testemunho, por um tempo eu sempre falei para as pessoas, impactou as pessoas, só que a gente sabe que a internet ela tem escala. Tem ela alcance. Exatamente. E ela sempre me falava, vai lá, posta. Se posiciona, as pessoas precisam escutar disso. Não, ela sempre falava isso também, não para a honra vir para mim, mas sempre a honra é para Deus, para que Ele seja conhecido. E quando ela postou, eu lembro que eu gravei o primeiro videozinho contando, tava tudo espremidinho, assim, com vergonha, né, da câmera e tal. E aquele vídeo, ele
já pegou umas visualizações legais, então eu fui inspirado por ela. Depois, acredito que o terceiro vídeo que eu postei sobre o testemunho bateu quase 10 milhões de visualizações. Então, a gente vai ver os comentários de pessoas, nossa, eu tava reclamando da minha vida, com problema de contas, e eu fui ver o testemunho, o seu testemunho, e eu vi como eu tava sendo orgulhoso, eu tava ingrato, exatamente, por estar reclamando por coisa tão pouco. Olha só, tava precisando escutar isso, então Deus deu muito propósito. Mas a Carola sempre postou, só que daí na pandemia, quando veio a pandemia, a gente tava mais em casa, sem fazer tanta coisa, né? E aí vamos então tentar propagar o evangelho, porque assim, a gente fazia a nossa célula e tentava espalhar o amor de Jesus para aquelas pessoas ali. Só que sem célula, a gente parou e pensou, nossa, como que a gente vai falar de Jesus agora? Aí a gente começou a postar videozinhos, né? E aí depois que a gente começou a postar esses vídeos, alguns começaram a viralizar, e aí a gente viu a oportunidade mesmo de propagar o evangelho através de vídeos mais posicionados, vídeos mais sérios, e, enfim, tem alcançado muitas pessoas, tudo isso é para honra e glória de Jesus. Quer falar alguma coisa que eu falei essa parte? A gente também tem um perfil, atualmente, né, de meninas. Eu governo meu perfil de meninas e o Pedro tem o de meninos também, onde a gente fala assuntos mais sobre feminilidade masculinidade ele, então a gente consegue segmentar ele. São perfis fechados, né, isso. Que a gente vai analisando perfil por perfil, aceitando, se for homem a gente aceita, no caso, no meu caso, né, se for mulher eu rejeito, porque é um lugar mais para falar com homens, e vice-versa da Carol, né? E as meninas vêm para mim, os meninos vão para ele, e a gente tá acompanhando essas meninas e esses meninos de pertinho, né? E fazendo um trabalho muito legal, assim, com eles de discipulado, de contando coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, coisas que a gente não posta, por exemplo, no nosso Instagram normal, a gente tem um tempo de mesa ali no Instagram privado com eles, então tá sendo bem legal, assim, o trabalho que a gente tá fazendo com eles, né, Vê? Que mais? Conta um pouquinho pra gente desse teu testemunho. Sim. Quero saber. Tá lá nas suas redes sociais, né? Mas, isso. assim, entra em detalhes. Claro, né? vai ser um privilégio. Você conhece, Ju, o testemunho dele? Conheço, eu vi o vídeo, né? Sim. Vi o vídeo, Você viu aquele curtinho ou viu aquele mais extenso? Eu acho que o curtinho. Tá. Então, que aparece você no hospital, na UTI. Isso, exato. Quando eu tinha feito 18 anos, né? Eu tava querendo começar a abrir a célula ali, tanto que meu pai pegou e falou, eu vou comprar um sofá novo pra sua mãe, porque o sofá que a gente tinha na nossa casa era bem pequenininho. Aí eu falei, nossa, que legal, então eu posso abrir a célula? Meu pai, sim. E aí eu fiz 18 anos e isso meu pai me falou depois de 15 dias. Aí eu me posicionei e falei, legal, pai, vou começar a convidar as pessoas. Ele falou, só vejo uma viagem que a gente tá pra fechar, porque tinha uma empresa que queria apresentar um projeto para mim e para o meu pai. Meu pai sempre trabalhou bastante nessa área de vendas e eu mais nessa área de tecnologia. Então, como juntava os dois, era uma oportunidade tanto para mim quanto para ele. E aí a empresa confirmou a viagem, meu pai falou, espera um pouquinho a célula. E aí eles pagaram pra gente hospedagem e passagem pra conhecer o projeto deles lá em Dubai. Nossa, quem que não ia aceitar, né? Uma passagem pra Dubai com tudo pago. Exatamente. E aí a gente aceitou, né? Meu pai, pra aproveitar, né? A gente ia ficar 5 dias lá, aproveitou e conseguiu pra minha irmã e pra minha mãe também irem juntos, né? Porque é um lugar muito bonito, sério. É o dia que, não sei se você conhece, mas se um dia você tiver a oportunidade de viajar, vale muito a pena, realmente muito bonito. E quando eu cheguei lá, já no primeiro dia, eu comecei a passar muito mal. De 6 horas da manhã, de meia-noite até 6 horas da manhã, eu vomitei 13 vezes. Meu Deus. Então, eu não me alimentei muito bem também. Eu pensei, devo ter pego uma intoxicação alimentar. E lá as comidas eram muito apimentadas também, né? E aí, quando eu fui pro hospital, porque eu não estava aguentando mais, eles, a princípio, pensaram que eu também estava com uma intoxicação alimentar, mas depois que fizeram alguns exames, eles viram que o meu apêndice estava inflamado e eu precisava fazer uma cirurgia de urgência. E aí eles vieram e começaram a me contar que ia ser uma cirurgia um pouco mais tranquila, porque ia ser por vídeo, que a cicatrização é bem rápida, coisa de uma semana eu já poderia estar voltando à minha vida normal. Eu falei, tá, tudo bem, né? Não podia ser no Brasil essa cirurgia, tinha que ser em Dubai pra ser chique, né? E aí, ok. Fui fazer a cirurgia, tava um pouco nervoso, porque nunca tinha feito uma cirurgia na vida. Só lembro do médico colocando uma máscara na minha cabeça, na minha boca, né? E eu apaguei ali. E aí, né, o médico começou a fazer o procedimento. E para fazer cirurgias por vídeo, eles enfiam uma agulha na sua barriga
que injeta um gás e ela infla para ficar um pouco mais fácil de trabalhar. Só que esse primeiro furo, ele é nas cegas. E por mais que o médico ele estude anatomia, cada corpo é diferente, então ele não tem exatamente como saber como vai ser, né? E aí quando ele enfia essa agulha na minha barriga, ele atravessa uma artéria. E isso é muito sério. Teve até um menino aqui em Curitiba que estava na festa de casamento dele, colocou uma taça de vinho ou de champanhe, não sei, no bolso, ele dobrou, aquela taça quebrou, entrou, perfurou uma artéria em questão de 1 minuto, ele estava morto. Porque o fluxo é muito forte ali, ele pegou uma das artérias mais importantes e comigo não foi diferente, também pegou uma artéria muito importante. Então, em questão de pouco tempo ali, aquelas máquinas começaram a apitar, mas o médico ainda não tinha percebido, porque era algo silencioso, né? Aí quando ele se depara com o meu coração baixando dos batimentos mínimos, ele pega o bisturi e abre de qualquer jeito a minha barriga com 35 centímetros. Quando ele me abre, as enfermeiras contaram pro meu pai que eu jorrei sangue no teto, porque ele pegou uma artéria que estava com bastante fluxo de sangue. E aí ele começa a ficar desesperado, porque a minha barriga estava toda cheia de sangue, e daí para conseguir achar onde estava a lesão da artéria era muito complicado. E aí ele conversa com os enfermeiros, fala, vai tentar achar algum vascular para conseguir me ajudar aqui. E os enfermeiros falaram que quando eles saíram do centro cirúrgico ali, o melhor vascular estava passando na porta do centro cirúrgico ali, chamaram ele de uma forma desesperada, não explicaram. Quando ele entrou ali, se deparou com aquela cena, e aí ele começou a tentar suturar a artéria, e eu fico 7 minutos morto. E na concepção daqueles médicos, isso era muito sério, porque 3 minutos já é suficiente para você ficar com algum tipo de sequela, porque o seu cérebro fica sem oxigênio. Agora, 7 minutos, as minhas chances eram 90% de chance de óbito e 100% de sequela, de no mínimo sair numa cadeira de rodas. Então, eu imagino eles naquela situação falando, vamos desistir. Claro que eles não falaram literalmente isso, mas eu imagino, né? Aquele sentimento, né? Vamos desistir, ele tem 18 anos, imagina ele sair daqui numa cadeira de rodas, ele vai ter o seu futuro destruído, né? 7 minutos é muita coisa. Eu imagino Deus lá no céu falando 7 minutos. O que é 7 minutos para alguém que já ressuscitou depois de 3 dias morto? O que são 7 minutos para quem já ressuscitou seu amigo que estava 4 dias morto? Então, eu vejo que Deus estava cuidando de tudo isso. E aí aquele médico consegue suturar a artéria, meu coração volta a bater, eles terminam de fazer o procedimento e me mandam para a UTI, onde eu fico 3 dias aberto. Simplesmente envelopado como se fosse um plástico filme. É algo mais específico, né? Mas para entender é basicamente um plástico transparente que te envolve. E eu fiquei 3 dias aberto porque a minha artéria ela podia estourar a qualquer momento. Eu tenho uma foto que mostra que a minha artéria ela estava 80% menor. Porque e com o fluxo ali, ela poderia se romper. Então eu já estava aberto, se alguma coisa acontecesse, os aparelhos iam apitar, eles já me levavam para a sala de cirurgia para tentar suturar novamente. Mas passam esses 3 dias e eu consigo aguentar esses 3 dias, a minha artéria não estoura. E aí eles voltam, me fecham com grampos. Eu não cheguei a contar quantos grampos eu tinha, mas como se fosse um grampeador, assim, eu até tenho as cicatrizes, ficam 2 bolinhas do lado da cicatriz ali. Mas aí chegou a hora de me acordar para ver o nível da sequela, né? E nisso, os meus pais, eles não conseguiam se comunicar com eles, porque meus pais não falam inglês, muito menos árabe, né? Que é a língua deles. Pra eles, né? Exatamente. Para eles, minha mãe, só para você ter noção, depois que tudo passou, ela acabou perdendo todos os dentes dela porque apodreceram por conta de nervosismo. Ela teve que refazer todos os dentes e tudo mais, implantar eles ali. Mas quando eles vão me acordar para ver o nível da sequela, eles começam a falar comigo. Eles pedem, levante a mão, acompanhe meu dedo, levante a perna, aperte a minha mão. E aí aquele médico ele fica em choque, né? E aí minha mãe, por não entender o que aquele médico estava perguntando, também fica em choque. E aí ele só olha para a tradutora que estava com os meus pais e fala, não tem nenhuma sequela. E aí minha mãe começa a chorar, eu um pouco desnorteado, né? Porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Na minha cabeça eu estava acordando da primeira cirurgia ainda. E aí eles me perguntam, né? As pessoas me perguntam, o que você pensou a primeira vez, né? Quando você se deu conta que você estava acordando, que tudo isso tinha acontecido, que sua vida ia mudar. E detalhe, você trabalhava com a sua imagem também, né? Naquela época eu trabalhava com a minha imagem, eu tinha recém fechado um contrato para fora do país e aquele contrato tinha sido quebrado. Então, porque eu estava totalmente diferente. Eu tinha
78 quilos quando eu fui viajar e eu fui para 68. E eu tenho, na época eu tinha 3% de gordura corporal. Então, para quem entende, eu fiquei muito magro. E aí, eles me perguntam, né, o que você pensou a primeira vez que você se deu conta que aquilo estava acontecendo? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi que 3 meses antes de acontecer tudo isso, que eu fui viajar, eu fui numa igreja visitar pela primeira vez em Santa Felicidade, aqui perto de Curitiba, né? É um bairro de Curitiba, né? Isso, E eu fui numa igreja pequenininha, assim, deve caber umas 50 pessoas no máximo. E aí o pastor de lá, ele é profeta. E aí, depois do momento de louvor, as pessoas se ajoelharam, eu me ajoelhei também, e ele veio orar por algumas pessoas, e ele veio orar por mim. E meu pai também não conhecia ele, só sabia que era profeta, e como a cabeça dele, a memória do meu pai estava um pouco ruim, ele deixou gravando. E aí meu pai pega na gravação aquele homem orando por mim e falando: em breve você fará uma viagem e nessa viagem você vai ter um grande testemunho. Não se assuste se você entrar num hospital, que Deus vai estar cuidando de você. Uau. Então, a primeira coisa que eu lembrei quando eu acordei foi as palavras dele, e eu cheguei na conclusão que eu não precisava entender o porquê que aquilo estava acontecendo, mas que eu só precisava aguentar firme, que Deus estava cuidando de mim. E é claro que a gente fala isso e é uma história bonita e tudo mais, mas foi sofrido um corte de 35 centímetros, recuperação. Foi muito complicado. Eu fiquei 16 dias hospitalizado. Eu fiquei 30 dias internado lá. Mas eu sabia que tinha um propósito de Deus naquilo tudo. Então, eu precisava aguentar. Eu não precisava entender, mas alguma coisa ia acontecer. E eu creio que hoje eu devo entender uns 30% do porquê tudo isso aconteceu. Só que hoje eu olho pro Instagram, vejo que eu postei um vídeo mostrando as imagens e ter batido quase 10 milhões. Eu falo, Deus, isso é para sua honra e para sua glória. Porque eu, Pedro, não teria aguentado. Isso aqui não é para me exaltar, mas é para falar, Deus, no momento quando a gente não tem forças, quando os médicos olham e falam, você tem 90% de chance de óbito, você vai sair daqui numa cadeira de rodas. Quando a nossa humanidade chega no limite, é exatamente nesse momento que Deus age. E a gente tem diversas histórias na Bíblia onde Deus permitiu com que coisas acontecessem e as pessoas saíram de lá muito mais fortes. Eu creio que uma das histórias mais conhecidas é a de Jó. Só que perceba que Jó não só venceu tudo aquilo, mas a Bíblia fala que antes de tudo acontecer, Jó ouvia falar de Deus. E agora Jó conhece a Deus depois de tudo que ele passou. Então a gente não precisa entender porque algumas coisas elas acontecem na nossa vida. O que a gente pode ter certeza é que Deus vai estar conosco e coisas boas vão acontecer e você vai sair de lá muito mais forte. Então, no exemplo de Jó, ele chegou a conhecer a Deus, agora tem um relacionamento com ele. No meu testemunho, pessoas foram alcançadas, pessoas que estavam afastadas voltaram para a igreja. Então, nesses momentos onde a gente não consegue mais, é onde Deus age. Então, por isso que a gente precisa ter um relacionamento com Ele, porque quando essas dificuldades vêm na nossa vida, e vêm para todos, porque nós somos seres humanos, a gente tenha paz e confie nele. Né? E aí a gente volta no versículo que a gente falou. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em orações e súplicas, e agora acrescentando a minha parte, quando as dificuldades vierem, a paz que está de todo entendimento vai guardar o seu coração. Pode acabar já? Fiquei sem fala já. Ai, glória a Deus. Calma, Ju, segura. Sabe, nesses momentos assim que eu olho para uma situação como essa, que a gente está num podcast, eu falo, valeu a pena. Porque eu lembro que eu tinha 2 bolsas que elas ficavam costuradas do lado da minha barriga para tirar o sangue que tinha dentro. E eu acho que esses tubos, porque era costurado para que não saísse, eles ficavam mexendo lá dentro. E aquela dor ela era insuportável. Eu podia estar... Eu tomava morfina a cada 15 minutos na veia. Tinha um botãozinho que eu ficava apertando. E chegou uma vez que uma enfermeira acabou enroscando e puxou aquilo. Eu acho que foi a pior dor que eu já enfrentei na minha vida. E eu precisava andar. No primeiro dia eles já me fizeram andar para tentar estimular o meu corpo a se recuperar.
E eu sei o quanto doeu tudo isso. A gente acaba não falando, acho que essa é uma das primeiras vezes que eu falo esse lado um pouco mais dolorido de tudo isso. Mas é em situações como essa que eu chego e falo, cara, valeu a pena. Valeu a pena porque aquilo muda a gente. Essa noite eu tava abraçado com a Carol, né? Que agora a gente tá casado e dorme abraçadinho. E eu tava um pouco preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo. E eu olhei pra minha mão, pra minha aliança, e eu falei, cara, olha tudo que eu passei, olha onde eu tô hoje. Eu podia estar morto. Perante os médicos, eu, no mínimo, estaria em uma cadeira de rodas. E hoje eu tô aqui, abraçado, indo dormir com a minha esposa, por mais a gente estar enfrentando um problema. E aquilo, Deus mostrou como Ele é bom na nossa vida, e às vezes a gente esquece isso, né? Mas a gente não tem só coisas ruins, assim, né? Entre aspas, de dores que você enfrentou. A gente tem coisas boas também. O nosso casamento mesmo é um testemunho vivo, né, Bê? Sim. A gente teve um processo ali de noivado para casamento, onde a gente viu como Deus ama casamentos, como Deus ama famílias e como o diabo também tenta atacar justamente esse propósito lindo que o Senhor tem para as pessoas. A Carol tava falando, né, que testemunhos não são só precisar morrer e voltar à vida. A gente tem um testemunho muito legal de casamento também, que a gente vai contar um pouquinho mais rapidinho, que a gente queria casar, né, a gente entra... Não existe um namoro cristão se não for para você casar, né? Você precisa entrar num relacionamento com essa ideia. E a gente estava se programando, a gente começou a trabalhar junto, a gente estava guardando dinheiro, a gente chegou num nível que a gente estava ganhando um valor muito legal, assim, para casar. Mas algumas coisas aconteceram na nossa vida um pouco antes que proporcionaram a gente casar de uma forma muito melhor do que a gente imaginava. Um pouco antes da gente casar, a empresa que a gente prestava serviço acabou fechando o contrato com a gente, uma coisa que a gente não estava esperando. E era onde vinha 90% do valor que a gente ganhava. E eu tinha um carro também, e eu falei, por que eu vou ter um carro? Acho que é melhor eu vender para investir no casamento. E eu vendi aquele carro, e eu ia pegar o dinheiro só depois de 1 ano e meio, porque era um investimento mais a longo prazo, que era o tempo que a gente queria casar. E homem, como sempre, é mais racional, né? Não sei se tem algum homem racional aqui, casar. mas se você for racional, presta atenção que isso aqui é pra você. E aí, eu queria ter tudo pra casar, basicamente. Eu queria tá ganhando tanto, eu queria ter tal carro, eu queria Ter a casa, ter a casa, tudo. exatamente. E a gente já tinha o salário, a gente já tinha o carro, e ainda assim eu queria mais. Aí Deus falou, você quer mais? Então é nesse momento que eu vou te mostrar que você precisa ser dependente de mim. E aí, como a gente perdeu o contrato, o carro estava investido, Deus veio pra gente e falou, casa. A gente foi jantar na casa de um dos nossos melhores amigos e a mãe dele começou a contar o testemunho de casamento dela. Ela falou que Deus deu a data do casamento em sonho pra ela. E foi muito legal, assim, porque eu fiquei ouvindo de olhinhos brilhando, assim. E aí eu cheguei em casa sem contar pro Pedro, sem contar pra ninguém, era só eu e Deus, e falei, Deus, eu também sou sua filha. O Senhor podia fazer com que eu sonhasse com a data do nosso casamento, porque a gente tá pensando em adiar devido a tudo que aconteceu, né, do trabalho, do carro, e eu não queria fazer isso. Eu acho que o Senhor ama casamentos e é um propósito do Senhor para as nossas vidas, a gente já tá bem, assim, para casar nas outras áreas, nas outras maturidades que são essenciais, assim, mas eu não queria adiar mais isso. E aí eu pedi para Deus, eu falei, Deus, se for da sua vontade, faça com que eu sonhe com a data do nosso casamento. E aí eu fui dormir e acabei sonhando com uma data. O sonho inteiro, a data tava brilhando, assim. Eu sonhei com a data dia 10/6. E aí eu acordei e falei, não é possível. Aí o Pedro tava recebendo uma ligação. Eu acordei e falei, não é possível, deve ser coisa da minha cabeça, como eu ouvi a mãe do meu amigo falar, eu vou pedir uma confirmação pra Deus, se for da vontade dele, amém, se não for, amém também, né, acontece. E aí eu falei, Senhor, se for realmente a data do meu casamento, dia 10/6, que o Senhor venha e faça com que alguém cite essa data em uma conversa aleatória pra mim. E aí eu fui fazer meus cílios com a minha amiga, e aí ela falou, e aí, vocês vão no aniversário do meu namorado, que vai ser dia 10/6? Eu falei, meu Deus, sabe quando você sente aquele calor do Espírito Santo, assim, no seu coração? Eu falei, meu Deus, o Senhor confirmou exatamente da forma que eu pedi.
Porque eu falei pro Senhor, não quero nem dia 10 de junho, eu quero dia 10/6. Exato, e da forma que ela pediu, Deus falou. Só que daí ela tinha que contar pra mim. E aí os racionais aqui, né? Como que a gente lida com uma situação como essa? Mostra a data pra ele É. também, Deus. E aí ela foi falar pra mim, mas ela foi inteligente, né? Ela falou, olha, Deus me disse que Deus me deu a data em sonho. E aí eu falei, nossa, Deus deu a data em Quem sonho. sou eu? É. Quem Para sou eu? contrariar. Um mero mortal. Só que daí eu imaginei que ia ser daqui, sei lá, um ano e meio. E Aí. detalhe, faltava 2 meses pra 2 data. meses pra data. E eu queria uma festa de princesa. E aí eu olhei e falei, tá, se Deus conseguiu me tirar da morte, o que ele não pode fazer com o casamento? Só que daí eu falei, eu queria uma confirmação também, né? Ah, como a gente é ousado com Deus. Imagina Deus, tipo, você tá querendo me testar, mas tudo bem. Aí eu falei, Deus, o senhor sabe que eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 9 anos eu fui garçom, com 15 anos eu vendia perfume, com a ideia de casar e ter a minha casa. Aí eu falei, Deus, se for pra gente casar, proporciona um lugar pra gente poder morar, né? Porque as coisas não estão muito legais agora, mas o Senhor é Deus e faz da forma que o Senhor sabe. No outro dia, meu pai chegou pra conversar comigo e falou, filho, você lembra que há uns 6 anos atrás a gente morou numa casa que era minha e eu vendi? Eu falei, lembro, pai. Aí ele disse, então, essa casa voltou pra mim agora e eu queria saber se você quer ela de presente pra você. No outro dia, Ju. Gente. E ele foi ousado na confirmação dele, né? Eu pedi só pra uma pessoa conversar ali, falar alguma coisa. Aí ele, não, eu quero uma casa. Podia ter pedido um carro também, né? E aí, enfim, daí a gente entendeu que era um direcionamento de Deus. Só que ainda não tinha casa, porque tinha gente morando na casa, a gente não tinha documento, foi só a palavra do meu pai. Só que a palavra do pai é o suficiente pra gente conseguir se mover, sabe? Eu digo, remetendo a Deus agora. A gente tinha um direcionamento de Deus, a gente só não tinha o chão. E Deus, ele gosta que a gente vá pisar mesmo sem ter o chão, e quando parece que a gente vai cair, ele vai lá e coloca. E por mais a gente só ter a palavra, a gente começou a se posicionar. Eu pedi ela em casamento e tudo mais. Gostou Foi bem ou não? bonito, foi no balão, assim. E aí... Ah, eu vi esse vídeo. Viu? Vi. Lindo, né? Lindo, E aí, lindo. detalhe, aí a gente tinha que marcar o casamento, né? Pedir ela em casamento, a gente tinha que marcar. Na mesma semana a gente foi, só que faltavam 35 dias pra data. Pra quem não sabe, você precisa casar com pelo menos 30 dias de antecedência. Marcar, no caso, o casamento com 30 dias de antecedência. E a gente chegou lá no cartório, feliz, né? Ainda tem 5 dias. E aí, de repente, o documento da minha mãe tava errado. O nome da minha mãe no meu documento estava errado. Então, tinha que refazer. A gente foi pra Polícia Federal fazer um novo RG pra mim. Só que demorava 20 dias pra ficar pronto. Então, E não tinha o que fazer naquela A gente situação. ia perder o prazo, basicamente. E aí eu fui guardar os documentos ali, tipo, meio chateada, assim, né? Falando, poxa, Deus confirmou e tal, mas agora não deu certo e a gente precisa desse documento pra fazer. E pra quem não sabe, o cartório que vocês têm que casar normalmente é o mais próximo da casa dos dois, do comprovante de residência dos dois. E a gente tinha o comprovante da casa do Pedro e da minha casa. E quando eu fui guardar o comprovante da casa do Pedro, o senhor me mostrou outro endereço. Eu não via o endereço da onde ele morava, eu via o endereço no centro. E eu falei, Beto, você não tem um escritório no centro? A gente pode tentar fazer no cartório mais próximo do centro daí, né? Pra gente ver se outra pessoa, sei lá, conhece Isso. alguém. E aí eu não perdi tempo, né? Peguei, só que daí eu liguei pra lá pra saber se eles fariam pra não precisar perder tempo. E aí eu falei, meu nome é Pedro Alba. Dela, Alba? De quem você é filho? De tal pessoa dali. Sério? Nossa, eu gosto muito do seu pai. E aí, como eu posso te ajudar? Aí já ganhou. Aí eu falei, então, a gente quer casar, mas daí o documento da minha mãe tá errado. Aí ela, coisa pequena, venham aqui que eu faço casamento pra vocês, mas tá muito em cima da hora, vocês precisam estar aqui amanhã, 8 horas da manhã, pra gente conseguir marcar. Porém, no outro dia, 8 horas da manhã, a gente tinha uma passagem pra Porto Alegre pra renovar os nossos vistos, que a gente ia passar a lua de mel lá. E não em Porto Alegre, no caso a gente ia... Acho que entendeu, né? Isso. A gente queria fazer o visto. Eu entendi que era em Porto Alegre, lua de mel. A gente tinha uma passagem no dia seguinte, 8 horas da manhã, pra refazer o nosso visto em Porto Alegre, pra que a gente pudesse viajar pra nossa lua de mel. E aí, como é que eu vou marcar o casamento e viajar ao mesmo tempo? É porque pra renovar o visto também é muita burocracia. Então, tipo, a gente já tinha pago as taxas, já tava tudo certo, tudo encaminhado também em questão de hotel, de tudo. E aí não tinha como mudar e cancelar a viagem. Então, ou a gente não ia no cartório, ou Deus fazia algum milagre de trocar aquela viagem de horário. E aí deu de eu abrir o meu e-mail.
fui abrir meu e-mail, tava escrito lá, passagem alterada de 8 horas pra meio-dia. Vocês estão de brincadeira. Sério. Sério. E aí a gente foi lá no cartório. Não, quando é pra ser, É. gente, não tem como. A gente chegou lá e falou, que dia que vocês querem casar? Que era o dia 10/6. Daí ela falou, calma que a gente não faz casamento todo dia. A gente só faz na segunda, não era dia 10/6. Na quarta também não caía dia 10/6. Ela ficou olhando uns 30 segundos pra nossa cara, tipo, aquele último teste de fé. Aham. Ela falou, sexta-feira e cai dia 10/6, sexta-feira, e a gente tem só mais um horário e pode ser de vocês. Pode ser? A gente, claro! É agora. Daí a gente marcou o casamento, a gente fez algo mais simples, né? Só ali no cartório, depois num restaurante com os nossos amigos e familiares. E aí, depois de 1 ano e meio dessa data, que a gente se organizou pra fazer a festa, que você teve com a gente, que foi muito especial. Daí a gente deu tempo da gente planejar com calma também, né? É. Mas eu creio Porque que... também em 2 meses eu Não tem como, aquela né? festona. Sim, e foi lindo, né, Ju? Foi lindo. De princesa, De realmente, né? princesa. Como você sonhou, né, Sim. Carol? Foi lindo. E esse é nosso testemunho de casamento. Que legal, que legal. Eu tô aqui já extasiada e sem palavras, assim, porque acho que também isso, tudo que vocês falaram aqui pra nós, é fruto desse relacionamento, né? Porque acho que essas confirmações, não que não vá acontecer com outras pessoas e tudo, mas tudo isso que vocês vivenciam na vida de vocês, acho que é porque vocês buscam em primeiro lugar o reino de Deus, né? E aí Deus tem esse relacionamento com vocês, intimidade é isso, Uhum. né? Deus, posso pedir uma confirmação aqui? Né? Ele vai lá e vai mostrar o caminho, né? Então, às vezes, nossa, mas por que acontece, né? Com o Pedro, com a Carol e comigo não? Mas, sei lá, você tem esse relacionamento com Deus, você é amigo de Deus, né? Então, acho que isso é muito importante também, Eu né? sempre falo, não é porque a gente é bom, sabe? Mas Deus, ele pode fazer o que ele quiser na vida de qualquer um. A gente só precisa estar disposto e investir no relacionamento com ele. Nós também vemos, né, que Deus ele fez tudo dessa forma, porque hoje, olhando para trás, nós vemos que não tinha um momento melhor para que a gente casasse. E a minha concepção parecia ser o pior. E na visão de Deus, não, esse é o melhor. Então ele fez da forma que ele fez, porque ele sabia que se não fosse assim, a gente não ia casar num momento ideal. E ali foi um momento ideal. Então você falou, às vezes, isso não acontece na vida das outras pessoas. E realmente não acontece, porque às vezes você não precisa disso. Entendeu? Exato. Às vezes a pessoa ela tem tudo igual eu, né? Antigamente eu tinha tudo pra casar. A gente tava ganhando um valor legal por mês, a gente tinha um carro, mas eu quis eu queria mais, entendeu? Mais e mais e mais, e não precisava. A gente já poderia ter casado naquela época. E às vezes uma pessoa ela quer uma confirmação, quer que um raio caia na frente dela, sendo que ela não precisa disso, né? Então eu vejo que Deus faz, muitas vezes, se uma pessoa precisa, e se não precisa, o que você, na verdade, necessita é a Bíblia. Na Bíblia já tem como deve ser uma descrição. manual perfeito. Exatamente. Como deve ser um marido, como deve ser uma esposa. Às vezes a pessoa já tem aquilo e muito mais, mas ainda quer tudo, absolutamente tudo para poder casar. E não precisa, entendeu? Na verdade, até você se colocando numa posição como essa, você se obriga a correr mais, né? Porque às vezes a pessoa, até ela tem, mas ela tá numa zona de conforto que não permite com que ela avance. E ela se colocando numa situação como essa, ela vai conseguir correr atrás mais das coisas. Eu também tenho uma história bem legal com meu esposo. Eu não vou contar aqui por conta do nosso tempo, mas assim, nós nos conhecemos na igreja também, né? O Felipe, né, meu esposo. E assim, quando a gente se aproximou pra orar, tudo, ele veio e falava ele falou assim, Ju, Deus falou que você vai casar comigo. Olha só. Assim, a gente não era amigos, assim, íntimos, né, de contar tudo um pro outro e tudo mais. E ele veio falando dessa forma, sabe? Ju, Deus falou que... Eu falei, como assim? Deus falou pra você, vai ter que falar pra mim também, né? E aí, assim, aconteceu várias situações, mas, assim, foram várias confirmações também que foram acontecendo. Assim, no primeiro momento eu não gostava dele, não queria casar com ele de forma alguma, tal. E aí, depois as coisas foram mudando e essas confirmações milagrosas, né, realmente aconteceram também na nossa vida, assim, a gente tem um início, assim, bem legal, né, com Deus ali, de estudar juntos, livros sobre namoro e tudo mais. Então, assim... e vocês contando a história de vocês, né, e a sua história também, me remete muito à grandeza de Deus, assim, nas nossas vidas e até onde que a gente permite que Deus vá, né, nas nossas vidas também. Então, eu não vou falar muito, porque eu já tô chorando de novo aqui, porque, a gente não pode comparar, né, o problema que aconteceu, a situação que aconteceu com você, com o nosso, né, problema do dia a dia, porque às vezes a gente olha pra uma situação e, nossa... faz aquilo como se fosse algo gigantesco, né? E é por isso que as pessoas no vídeo falam, mas nossa, eu tô aqui reclamando por nada, né?
Então, assim, mas cada um tem o seu problema e a gente que coloca tamanho neles também, né? Mas isso faz a gente entender que Deus é maravilhoso, independente do que está acontecendo. E basta a gente falar, Deus, estou aqui, né? Preciso de ajuda. A gente também não fala, né, que precisa de ajuda. Preciso de você na minha vida. Então, para essa situação, né? Estou aqui querendo abrir minha loja. Tô empreendendo, não está vindo cliente, me ajuda, me dá um direcionamento, né? Então, assim, Deus está aqui para todos nós, né? Até para você que não busca, né? Às vezes no dia a dia ele também tá para você, né? Sim. Então, assim... eu me emocionei muito, assim, porque mostra realmente quanto Deus é lindo, maravilhoso e transforma as nossas vidas e dá pra ver, né? A gente consegue observar isso, que a vida de vocês é uma oferta também, né, pra Ele, pra que Ele possa usar a vida de vocês, né? É um podcast de confeitaria, né, sobre confeiteiros, mas é sobre vida, né, sobre empreendimento, empreender, e a nossa vida é um empreender constante, né? E como é importante a gente trazer a presença dele, né, para as nossas vidas, para que a gente consiga colher os frutos, né, que a gente tanto busca, às vezes tá correndo tanto atrás, né, mas às vezes tem que parar um pouquinho de correr atrás, né? Sim. E parar um pouquinho, desacelerar e falar, não, Deus, me mostra aqui o caminho que eu tenho que ir, né? Exatamente. Eu costumo falar uma frase, né, você não perde o controle se você sabe aonde você colocou ele. Se você colocar ele nas mãos do Criador, tá tranquilo. Você não vai perder ali o controle, eu digo, na questão de psicológico, né? Abalar o seu psicológico, Sim. ficar ansioso, triste, depressivo, porque o controle disso vai estar nas mãos do Senhor. E não há nada melhor do que confiar o controle na mão daquele que criou todas as coisas. Eu vi uma frase bem legal esses dias que a gente pega um Uber e confia que o motorista vai levar a gente para o lugar certo. A gente pega um avião e confia que o piloto não vai deixar nada acontecer e que você vai chegar em segurança. Por que você não confia no dono do universo que criou todas as coisas e te chama de filho? Então, que a gente possa aprender a confiar mais em Deus. Uau, é isso aí. Gente, obrigada, né, pela Obrigada presença a de você, vocês. Ju. Eu acho que, assim, tinha muito mais temas pra gente abordar, né, por tudo que vocês fazem, vocês empreendem nas redes sociais, tem empresa de vocês, tudo. Mas eu acho que a mensagem que vocês trouxeram hoje, pra mim, já basta, né? Então, assim, mensagem do reino mesmo. Sim. E é algo que eu acredito demais, né? Então, e que eu procuro viver também. Então, é esse que Deus une propósitos mesmo. E eu agradeço demais esse tempo que vocês disponibilizaram para estar doando aqui para nós um pouquinho, né, da palavra, que eu acho que é extremamente importante, né, pra gente que, né, pro dia a dia, que às vezes a pessoa vai estar lá fazendo um bolo de madrugada, né, que tem aquelas encomendas que a gente vai na correria e tá ouvindo isso, para mim, acho que já valeu a pena estar com o podcast no ar, entendeu? Sim. Então, obrigada mesmo por estarem aqui, né, quero agradecer demais vocês e vamos marcar uma próxima Claro, conversa pra gente com abordar certeza. mais profundamente aí tudo Com que vocês, né, certeza. contribuem pra nós, tá A bom? gente fica à disposição, Ju, muito, muito, muito obrigada. A gente se sentiu muito honrado, né, B, pelo convite, de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência, tanto profissional quanto do nosso relacionamento com o Senhor, que é muito precioso e nossa prioridade nas nossas vidas. E muito obrigada por tudo também que você já fez por nós, por estar no nosso grande dia, no nosso casamento. Super recomendamos ela. Vocês não vão se arrepender. Melhor confeiteira de Curitiba. Olha só. Então, muito obrigada, Ju. A gente Imagina. ficou muito honrado pelo convite. Que bom, gente. Gente, e aí, gostaram, né, do podcast? Maravilhoso, né? Eu acho que palavras que a gente precisa ir pro nosso dia a dia, né? Agradeço demais, né, a Carol, Pedro, Isso. né, Fema de mania de falar. Eu apelido. Agradeço demais a Carol e o Pedro por estarem aqui conosco, doando tempo. Espero que vocês absorvam toda essa palavra, esse testemunho maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. Vocês sabem que aqui a gente procura trazer temas relevantes, né, para a vida de vocês, não só, né, o bolo em si, a receita em si, mas para a vida, para o dia a dia de vocês. Continuem nos acompanhando, compartilhe demais, gente, esse episódio, o podcast, para que alcance cada vez mais pessoas, tá bom? Você sabe que aqui sempre conteúdos relevantes para vocês, porque aqui você pode confeitar.